Muito bem, muito bem. Fico muito feliz de saber que você está super comprometido com o nosso quadro Que Questão é Esta? Todos os dias, questão novinha para você. Agora eu estou passando só para saber se você já deixou o like, se você já se inscreveu no nosso canal, aquele tanto de recadinho chato que você sabe que a gente tem de dar, não é? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu preciso te perguntar se você já conhece o método RISE de aprendizagem. Meu povo, em apenas 25 horas, você pode aprender português de maneira lógica e definitiva, de maneira muito certeira, porque eu sei que você não tem tempo para perder. Pronto, parei de falar. Agora você vai assistir ao vídeo, vai resolver a questão e vai perceber que a cada dia você vai evoluir, que daqui a pouco vai estar gabaritando a prova e vai passar aqui para me falar, professora, gabaritei, vai ser o próximo a ser aprovado em concurso público. Então, vai lá, arrocha assistindo a nossa questão. Prova Tribunal de Contas da União 2022. Gente, antes de eu continuar, olha para cá, olha para cá. Você já avisou para todo mundo que você conhece, que está se preparando para concurso que a gente está tendo essa aula ao vivo? Manda mensagem nos grupos dos quais você participa, manda notificação aí para todo mundo para que a humanidade venha, meu povo. Chama só todo mundo para essa aula, pode ser? Então, vamos. Agora parei a fofoca. Vambora. Então, ó, FGV TCU 2022. Alguém fez essa prova? Só coloca aí, por favor, se sim ou se não. Aí ele colocou o seguinte, colocou uma charge e ele disse o seguinte, a interpretação de texto, opa, deixa eu só arrumar aqui que ficou grudado um no outro, né? Letra D. A interpretação de texto refere-se à decodificação dos significados dos componentes textuais, enquanto a compreensão diz respeito aos processos geradores de significação. A pergunta abaixo, que diz respeito à interpretação e não à compreensão, é: qual é a sensação do seu coraçãozinho quando você lê esse comando assim? Pela primeira vez, estou lendo esse comando, eu falo, que legal, professor, eu sei o que tem de fazer e de cara eu conseguiria resolver. É essa a nossa sensação? Aí, olha só, vou ler de novo o comando. A interpretação, olha para mim, olha para mim. Aqui, o examinador, ele nos deu uma aula com relação a o que é interpretação de texto e o que é compreensão de texto. Interpretar e compreender. Isso é importante a gente saber do ponto de vista conceitual, só para a gente filtrar. Para essa pergunta, como é que eu tenho de pensar? Eu teria de fazer uma análise mais detalhada? Seria uma análise mais superficial? Então, aqui a FGV está nos dando uma aula com relação à interpretação e compreensão de texto aplicado à charge. Lerei de novo o comando, mas só me diga se, ao ler o que a gente acabou de ler, o comando da questão, você conseguiria resolver essa questão de maneira tranquila, com facilidade, ou causaria algum estranhamento o modo que foi perguntado? É um comando comum? Eu acho que é um pouco diferente, concordam comigo? Mas vamos ler de novo, veja só. Ele falou então o seguinte, que a interpretação de texto refere-se à decodificação dos significados dos componentes textuais, enquanto a compreensão diz respeito aos processos geradores de significação. Vocês estão vendo que inicialmente ele falou que interpretar é decodificar e compreender é avaliar o processo gerador de significação. Perfeito? Aí, professora, aí ele quer a pergunta abaixo, que diz respeito à interpretação, ele quer a interpretação, que é a decodificação dos significados. A pergunta abaixo, que diz respeito à interpretação e não à compreensão, é... Aí você lê e fala, professora, eu não entendi. Não sei o que ele quer. Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Quando ele fala que interpretação é a decodificação do significado, explicando de maneira até de forma mais popular, para que você entenda o que ele está dizendo aqui. A interpretação de texto é uma leitura rasa, é uma leitura superficial. Sabe quando você lê e fala, ó, consegui ler do começo ao fim e eu sei do que se trata. Eu tenho uma noção desse conteúdo.
Isso não quer dizer que você de fato conseguiu retirar desse texto tudo o que existe nele. A gente simplesmente leu determinado texto do início ao fim e aí falou, opa, beleza, eu tenho uma noção, eu consigo falar do que trata. Só que quando eu volto, eu leio de novo e eu vou observando que no primeiro parágrafo tem uma informação relevante que eu não vi, que a posição desse adjetivo faz diferença. Quando eu começo a ler com lupa, com cuidado, observando os detalhes do texto, isso é o que está gerando significado para mim, que seria compreender. Então, de maneira muito simples, a interpretação é como se fosse uma leitura mais ampla, mais rasa, li de maneira imediata e entendi, e a compreensão de texto já é uma leitura mais detalhada. Eu já começo a observar os pequenos elementos que geram sentido naquele texto. Tudo bem? Aí, para tentar facilitar ainda mais, eu sempre faço a seguinte analogia, acompanha meu pensamento. Imagine, por exemplo, homem dando faxina em casa. Por exemplo, lá em casa não tem ninguém que nos ajuda a organizar as coisas. Quem chega primeiro resolve. Por isso que eu sempre chego por último, viu, meu povo? Por isso que eu sempre chego depois de meia-noite, que quando eu chego já está tudo organizado. Aí eu chego a casa, aí o meu marido fala, querida, na hora do almoço, por exemplo, querida, não precisa mexer porque eu já cheguei antes, já consegui aqui, já ajeitei a casa. Perfeito. Já dei faxina na casa. Aí eu olho para um lado, olho para o outro e falo, querida, obrigada, meu amor, você é maravilhoso. Só que aí várias coisas por fazer. Porque vocês concordam comigo? Tomara que ele não esteja assistindo, porque senão falar, tá falando de mim, olha só. Porque concordam que normalmente homem, quando vai fazer faxina em casa, só limpa o miolo. Verdade ou mentira? Só aquilo que está livre pelo meio do caminho. Normalmente não passa um pano no móvel, não vê que tem uma teia de aranha ali em cima, não observa os detalhes. E aí só limpa aquele miolo que está livre pelo meio do caminho. Me conta se na sua casa é desse jeito. Aí, por exemplo, vai a Aline dar faxina na casa. Concordam que normalmente a mulherada, só porque é boba, não é verdade? Porque a mulher gosta de se enrolar. Aí vai a Aline, vai fazer faxina na casa, aí eu vou afastar o sofá, eu vou ver que bem ali em cima tem uma teia de aranha, eu vou afastar o móvel da sala, eu vou limpar todos os detalhes, limpar todas as cadeiras. Concordam que é um olhar muito mais minucioso, muito mais cuidadoso do que homem, quando vai faxinar, que só pega ali o grosso, só arruma o miolo. Entenderam a analogia? Pobres homens, pobres mulheres, Patrícia. Só quem se enrolou foi a gente nessa história todinha. Mulher que se enrolou. Mas normalmente é assim, aquela faxina grosso e a gente é que vem resolvendo os detalhes. Então é mais ou menos assim, então preste atenção. Quando a gente falar de interpretação de texto, você vai pensar no homem ou na mulher fazendo uma faxina? No homem. E aí, você acha que o método RISE resolve ou não resolve? Você está entendendo o que está sendo falado ou não? Desculpa ter interrompido, viu? É só porque eu preciso te lembrar que existe o método RISE de aprendizagem. Tem um link logo aqui abaixo, não perca por nada. Quando eu falo de compreensão de texto, é o homem ou a mulher fazendo uma faxina? É uma mulher, porque a gente tem um olhar bem mais detalhado. Acompanharam o meu raciocínio? Agora, nós vamos olhar para a imagem, ler as perguntas e avaliar qual pergunta que ele fez que nos permitiria interpretar e não compreender. Então, ele quer um olhar mais amplo com relação à imagem que foi apresentada. Olha para cá, olha para cá. Aí nós temos asteroide de 600 metros passará nesta semana próximo da Terra. Veja só, ele colocou que o asteroide de 600 metros passará nesta semana, é ali no momento em que eles estão, próximo da Terra. Veja que aqui só o texto não gera sentido. Só a imagem não gera sentido. O que constrói sentido, pessoal? Texto e imagem. Vocês concordam que a gente tem um sentido sendo gerado quando eu junto texto e imagem, perfeito? Agora, conseguem me responder? Deixa eu só molhar o bico aqui. Quando a gente olha para esse texto e para essa imagem, a gente fica com qual primeira impressão?
Quando você junta texto e imagem, você de cara fica com que impressão? Você olha e fala, peraí, eu acho que esse povo tá querendo pegar o beco da terra, sim ou não? Eu acho que essa humanidade tá querendo sair daqui. Então, juntando texto e imagem, a gente chega a uma conclusão imediata de que essa família tá querendo sair da terra. Se o asteroide está passando perto da Terra e ele está ali prontinho para poder voar com o asteroide, então a gente chega à conclusão de que eles não estão querendo ficar na Terra. Perfeito? Estão querendo pegar o beco. Joia? Então olha para cá. Na letra A, quando ele coloca o que mostra na charge a intenção de viajar. Quando eu olho para a charge e falo, peraí, o que está demonstrando a intenção de viajar? Quando eu olho para essa imagem, vocês concordam comigo que o que demonstra que eles estão com a intenção de viajar, vocês concordam que é exatamente a mala? A mala é uma visão panorâmica, é uma visão do todo, ou já seria um detalhe da imagem? Já é uma particularidade da imagem? Vocês concordam que olhar para a mala que está no chão, olhar para a mala na mão da mulher, a mala na mão da criança, isso é um detalhe da imagem. Então, isso é um processo, é um pequeno detalhe, é um pequeno processo que está gerando significação nessa estrutura. Nessa estrutura não, na imagem. Então, se é um pequeno processo que está gerando alguma significação ali, então não é a interpretação. Quando fala da intenção de viajar, isso já seria um olhar mais detalhado. Aí, ó, poderia ser para fugir da pandemia? Poderia. Mas quando a gente fala que é para fugir da pandemia, vocês concordam que a gente identifica isso por meio do uso da máscara? Porque o pai, a mãe, a criança e até o cachorro estão usando máscara. Quando a gente pensa que é para fugir da pandemia de maneira específica, isso não seria, Patrícia, o geral. Porque eu preciso olhar para um detalhe, porque seria um pequeno pedaço do texto que gerou significação naquela imagem como um todo. Então, olhar para a máscara e falar que eles estão querendo fugir da pandemia, isso é um detalhe da imagem, tudo bem? A gente chega à conclusão de que eles não querem mais ficar na Terra. Eles querem sair daqui de todo jeito, beleza? Mesmo sendo ali no asteroide, laçando um asteroide. Mas quando eu olho para a mala, quando eu olho para a máscara, isso já é um detalhe, tudo bem? Então, seria um processo, aqui já seria um processo de compreensão de texto. Na letra B, como se pode notar que a família está em um lugar alto? Concordam que quando eu olho e falo, ó, como é que eu posso notar que a família está em um lugar alto? Vocês concordam que é exatamente ao visualizar que os prédios estão muito abaixo, concordam? Todo mundo de cara olhou e falou, olha só o tanto que eles estão num lugar alto. Essa é a imagem maior que fica? Não é. Isso também seria um detalhe, beleza? Então, isso seria apenas um detalhe. O que eles querem é laçar o asteroide e sair da Terra. Acabou, ponto final. Observar que eles estão em um lugar alto, eu preciso olhar e falar, é verdade, é isso aqui. Olha a altura dele com relação ao Sol, e aí vai. Então, isso aqui, se a gente buscou um pequeno detalhe na imagem, então também é um processo de compreensão. Perfeito? Gente, me conta se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Diga sim, não, não sei, sei lá. Letra C. De que forma... Aí, olha só, Patrícia. De que forma a pandemia está presente na charge? Exatamente por meio do uso das máscaras. Eu não sei se todo mundo observou que, inclusive, o cachorro está usando máscara. Então, se eu olho para este ponto, que é algo detalhado, então isso aqui é um processo de compreensão de texto. Perfeito? Diga aí se estão entendendo ou não, se estão compreendendo ou não. Letra D. O que demonstra o laço na mão do chefe da família? O que demonstra o laço? Peraí. Quando eu olho e vejo o laço na mão do chefe da família, isso significa o quê?
Concordam que o laço de maneira específica me dá uma ideia do geral ou me dá uma visualização? Eu estou visualizando o detalhe. Eu estou visualizando o detalhe. Tudo bem? Porque esse laço só tem um significado quando eu coloco esse laço em tudo. Digo de novo, juntando texto e imagem. Olhar apenas para o laço é olhar para um pequeno detalhe. Seria a linha olhando para a teia de aranha que tem no teto. Vocês entenderam? É olhar para o detalhe. Então, olhar para o significado do laço também é colocar valor nesse detalhe ao inserir no todo. É compreender. Agora, quando ele pergunta qual é a expectativa da família representada na charge? A expectativa da família, qual é a intenção da família? Peraí, eu só consigo saber qual é a intenção da família, eu vou dizer de novo, quando eu olho para a imagem e para texto. Eu só consigo saber qual é a expectativa quando eu falo, ó, o asteroide vai passar próximo da Terra nesta semana. Aí eu vejo que tá todo mundo amarrado, tá vendo que eu tô observando os detalhes? Por meio dos pequenos detalhes, eu consegui ter uma dimensão do todo. Se por meio dos detalhes eu conseguir ter a dimensão do todo, essa dimensão do todo, que seria um olhar mais geral, mais amplo, é exatamente o processo de interpretação de texto. Então, a nossa resposta só pode ser letra E, tudo bem? Parabéns! Eu sabia que você ia assistir esse vídeo até o fim, porque você está compromissado, você sabe que precisa de português para ser aprovado em concurso público. Muito bem, muito bem. Agora, olha só, eu preciso de novo ser chata, não é? Você deixou o like? Não vai embora sem deixar o like de jeito nenhum. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Você está me ajudando a compartilhar? Eu espero que sim. Já passou lá para dar uma olhadinha no método RISE de aprendizagem? Professora, para de repetir do método. Paro não. Eu faço uma lavagem cerebral porque os alunos que têm me acompanhado tinham muita dificuldade e agora estão conseguindo gabaritar a prova de língua portuguesa e eu quero que vocês sejam próximos. Então, espero na próxima questão. Eu te espero aqui na próxima questão e não vai embora sem obedecer esses comandos, viu? Tem jeito não, meu povo, a gente do lado de cá tem que ser chato e tá repetindo mesmo, porque senão o nosso canal não vai distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade para a humanidade. Um abraço, tchau, tchau.